Olá a todos! É um grande prazer dar as boas-vindas a todos vocês para o nosso primeiro episódio do MDS Cast. Hoje reunimos nossa equipe de gestão de saúde para uma conversa significativa sobre um tema vital, a saúde mental. Este episódio está especialmente dedicado ao Setembro Amarelo e temos aqui nossa equipe do Serviço Social, composta por mim, Márcia, Isaías, Carolina e Leide, que desempenham papéis cruciais na área da saúde organizacional da MDS Brasil. E temos a honra de contar com a presença do nosso convidado, o psicólogo Gustavo Freire, especialista em psicologia organizacional e do trabalho com uma abordagem analítica. Olá, Márcia. Olá, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer muito grande você estar aqui conosco para falarmos de um tema tão delicado, tão especial nesse mês de setembro, sobre a campanha de Setembro Amarelo. Nos últimos tempos, temos observado um aumento preocupante nos casos de suicídio e problemas de saúde mental. Você poderia compartilhar alguns insights sobre essa questão? Claro, vamos lá. Atualmente no Brasil, a gente vive no país que ele é mais ansioso comparado a todos os países do mundo. Além disso, a gente é o quinto mais depressivo. É um dado assustador. Se a gente pegar um recorte aí nas Américas, a gente fica no ranking em primeiro lugar, tanto na depressão quanto na ansiedade. Outro dado aí bem preocupante é que no ano de 2022, segundo aí o Anuário Brasileiro de Segurança, a gente tem uma média de 44 suicídios por dia no Brasil. Este é um dado muito assustador. Por isso, a gente tem que sim falar sobre essa campanha tão importante que é o Setembro Amarelo, que visa não só a prevenção do suicídio, mas também a valorização da vida. Cada dia que passa, a gente percebe que essa campanha ela vem ganhando força, mas a gente não pode deixar apenas isso em setembro. A gente precisa falar de saúde mental o ano inteiro. Gu, aproveitando essa sua deixa, quais são os principais sintomas e sinais que a gente deve... Opa, vamos recalcular a rota aqui que está acontecendo alguma coisa errada com a gente. O que a gente pode fazer? Ótima pergunta, Isaías. Eu acho que falar dos sinais de alerta é extremamente importante. Mas antes, a gente precisa entender que o ser humano ele é individual, ele é subjetivo. Sendo assim, os sinais e os sintomas nunca vai ser o mesmo. Cada um vai ter ali algumas características, mas tem algumas que vai chamar mais atenção. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é que quem fala, faz. Então, a gente não pode ter aquele estigma ou aquele estereótipo que a pessoa quer apenas chamar atenção. Gente, isso é um mito, né? Vale acrescentar também que o ato suicida, né, a pessoa que ela é vítima de suicídio, ela pode muitas vezes ter um ato impulsivo, mas também é planejado. Sendo assim, a gente tem que ficar atento a vários comportamentos. Comportamentos esse como dirigir de forma negligente, né? Então, ali em alta velocidade, fazer uso abusivo de álcool, drogas e outros sinais até um pouquinho mais discretos. A pessoa começa a doar os seus bens, por exemplo, começa a resolver todas aquelas pendências de banco, cartório, ou às vezes até ela simplesmente começa a dormir de uma forma excessiva, muda o apetite. Então, vários gestos vão demonstrar pra gente que algo não está legal. E aí a gente precisa avaliar todos esses gestos. Gustavo, pegando um pouco, né, o tema abordado aí, questionado pelo Isaías, notamos, né, que os homens têm uma dificuldade maior para buscar ajuda, né? Sim. Normalmente já buscam quando já está num estágio mais avançado, enfim. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre essa questão com a gente, por favor?
Claro, perfeito, Carol. Sua colocação é excelente. Pouca gente fala sobre saúde mental do homem ou até sobre o cuidado do homem, né? Ainda é um estigma que precisa ser quebrado. E claro, as pesquisas elas falam, né, que o homem ele tem uma dificuldade maior de falar sobre sentimentos ou até mesmo de pedir ajuda e de buscar um tratamento ali que seja adequado para aquela situação, né? E aprofundando ainda mais, né, a gente começa a observar que o homem ele é vítima de suicídio muito mais do que as mulheres, por exemplo. As mulheres elas são mais tentantes, né? Então elas tentam muito mais, né? O homem ele consegue muito mais. E isso acontece porque o homem justamente fala menos. Então ele é mais silencioso. Porém, ele estrutura muito bem, né? E por ele estruturar, ele consegue usar métodos mais letais, como arma de fogo, enforcamento. Então ele vai para atos extremos. E diante de tudo isso que eu coloquei aqui, a gente tem que começar a pensar e repensar, né, o quanto que a gente está incentivando esses homens a pedir ajuda, a dar essa abertura de falar sobre os sentimentos, sobre as emoções. Porque tudo aquilo que fica aqui, que fica preso dentro de nós, vai acumulando. Então a gente precisa colocar para fora. Os problemas eles estão aqui para serem resolvidos, né? Então a gente tem que buscar essa fala, né? A gente tem que falar sobre aquilo que está impedindo a gente de ser feliz. E claro, né, gente, sempre buscar uma ajuda especializada, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um profissional de saúde, alguém que esteja ali aberto muitas vezes para te ouvir e para te escutar de uma forma atenta e muito empática. Gustavo, e já que estamos falando sobre essa dificuldade em pedir ajuda, o que podemos fazer para manter uma boa saúde mental sem depender excessivamente de medicamentos? Você pode dar aí algumas dicas? Claro, Leide. Hoje, a gente precisa mudar a nossa cultura de saúde mental. Eu costumo dizer que a saúde mental, ela precisa ser cultivada diariamente. Gente, pequenas atitudes fazem uma diferença gigantesca. A gente precisa prestar mais atenção nos detalhes, sabe? Contemplar a natureza, as coisas que estão ao nosso redor. É preciso saber administrar muito bem o nosso tempo e olhar para a nossa rotina com um pouquinho mais de carinho, né? Implementar coisas legais que nos traga bem-estar, como atividade física, né? Ou até outras coisas, né? O pessoal que faz a skincare, que gosta de maquiagem, né? A gente tem que se divertir, não esperar somente o final de semana, por exemplo, para fazer isso. Se a gente tem uma boa administração de tempo, a gente consegue implementar isso no nosso dia a dia. 30 minutinhos, né? E a gente precisa também se desconectar um pouco para a gente ter esses momentos reais, né? Isso é essencial. Hoje, gente, o celular, infelizmente, ele tem se tornado aí um dos nossos melhores amigos. E isso acaba impedindo que a gente tenha vivência daquilo que é real, né? Então a gente precisa olhar para isso. Será que a gente está conseguindo se conectar num almoço, num café, com os nossos colegas? Não, porque a gente muitas vezes está aqui, mas não está ao mesmo tempo, né? A gente precisa também entender que na vida a gente vai ter vários problemas, eles existem, e isso é normal. E aí eu costumo dizer que nenhuma tempestade ela é eterna, ela vai passar. E quando ela passar, o sol vai aparecer, o arco-íris vai também aparecer, e a gente precisa passar por esses momentos. Esses momentos também vão trazer experiência pra gente, e a gente não pode perder essa esperança. E claro, né, gente, é sempre importante que a gente promova a gentileza, né? A gentileza e a empatia. A gente não pode esquecer. Eu costumo colocar sempre algumas frases nas minhas falas, e eu tenho uma muito específica que eu falo que a gentileza, ela é o jeito mais legal da gente conseguir ser sol no dia nublado de alguém, né? Então a gente precisa ser luz para as pessoas. E para isso, a gente não precisa
ter palavras bonitas, ter atos grandiosos. Não, a gente não precisa disso. Muitas vezes a gente só precisa trabalhar a empatia, ser humano, olhar um no olho do outro e perguntar como que o outro está. Dar um ouvido, né? E ficar atento aos pequenos sinais que estão aí todos os dias. E bom, gente, antes até da gente se encaminhar para uma fala final, eu queria ensinar uma técnica simples de respiração que eu acho que pode ajudar você que está aí nos ouvindo quando estiver no momento mais ansioso ou precisar sair um pouquinho de algum cenário que está incomodando, se reconectar, que se chama respiração quadrada. Como que ela funciona? Primeira coisa, você tem que estar ali de uma forma confortável, sentado, deitado, na sua preferência, né? E aí você vai fechar os seus olhos, se concentrar um pouquinho e vai ordenar a sua respiração. Por quê, gente? A respiração, ela é a primeira coisa que desregula quando a gente está no momento de crise. Então você vai inspirar o ar contando até 4. Então você conta lá pausadamente. 1, 2, 3, 4. Depois você vai segurar o ar no pulmão contando novamente até 4. E depois você vai soltar o ar contando até 4. E você vai fazer esse ciclo várias e várias vezes até você conseguir se estabilizar ou até mesmo você conseguir encontrar o seu equilíbrio. E, gente, não esqueça que essa palavra equilíbrio, ela pesa muitas vezes. A gente tem uma busca gigantesca por equilíbrio. Mas equilíbrio, gente, não existe. Né? A gente tem estabilidade, né? São coisas diferentes. E lembre-se sempre de olhar para o outro humano como um ser humano. E promovam sempre o amor, a paz e a empatia. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, viu, Gustavo? E a gente percebe aqui que foram abordados pontos muito importantes e com o objetivo de a gente quebrar o estigma do tabu que é falar sobre suicídio e sobre saúde mental. E entender que muitas vezes nós falamos e pensamos que nós estamos passando somente por uma fase ruim. Então a gente tem que estar alerta a todos esses pontos que o Gustavo colocou para a gente entender qual que é o momento de procurar a ajuda de um especialista de saúde. Então, vamos olhar para nós mesmos e entender, será que somente é uma fase ruim? Por quanto tempo está durando essa fase ruim? Nós temos também o CVV que nós podemos procurar através do 188, que pode nos auxiliar nesse momento, né, onde a gente tem angústia, onde tem dúvidas, e que eles têm pessoas extremamente capacitadas para nos acolher. Nós agradecemos a todos os participantes. Com isso, a gente encerra o primeiro episódio do podcast da MDS. Agradecemos sinceramente a todos por participarem e esperamos encontrá-los em breve para novas conversas e reflexões.